Eu sou a Mini. Eu sou a Sara. E eu sou a Daisy. Hoje no Donascast a gente vai bater um papo super bacana com uma ilustradora incrível, que é a Rayane Vieira. Oi, gente, eu sou a Rayane, tô super feliz de estar aqui com vocês hoje. Bem-vinda, Rayane. Yay, bem-vinda! Obrigada, gente. Super feliz de ter aceitado vir conversar com a gente. Muito obrigada. Somos suas. Eu achei o máximo o convite, porque eu adoro escutar podcast enquanto eu tô trabalhando. Eu escuto muito podcast de arte. E eu acho bacana que vai ter mais um podcast sobre arte, sobre cultura pop no Brasil agora, só meninas, achei muito legal. Eu acho que tá precisando de mais mulheres aqui, né? Isso, sempre. Sim. Então, a gente queria que você se apresentasse e você falasse com o que você trabalha e contasse pra gente um pouco da sua trajetória profissional. Atualmente eu trabalho como ilustradora de livro infantil, é a minha fonte de renda principal hoje em dia, mas eu também trabalho com cenário para animação e de vez em quando, comecei tem pouco tempo, eu tô me aventurando na área de quadrinhos também, mas mais como hobby do que como profissão mesmo. Eu trabalho como freelancer desde 2015. Em 2015 eu comecei a trabalhar como freelancer. Em 2016 foi quando eu resolvi investir fixo, assim, como freelancer. Eu larguei de estágio, larguei de trabalho e tô aí desde então. Ah, bacana. Para quem ainda não conhece o trabalho da Rayane, gente, tem o Instagram dela, a gente vai deixar na descrição, mas é @rainings. Tem o Twitter dela também, as redes sociais lá, vai estar tudo aqui embaixo, tá? Pra você seguir e se apaixonar com as artes lindas. Ah, obrigada. E você fez o estágio onde, Rayane? Então, primeiro estágio nessa área mais prática de arte mesmo, eu fiz na UFMG, na Universidade das Crianças, que é um projeto muito legal, ele é um projeto multidisciplinar, que tem na UFMG, que mistura a área de ciência, de biologia, de divulgação científica, com a área de arte. Então, lá era o seguinte, a gente recebe perguntas de crianças de escolas de vários lugares do Brasil, e aí o pessoal da biologia, o pessoal da geografia, o pessoal das áreas mais biológicas e exatas do UFMG respondia as perguntas e a gente ilustrava as perguntas. E às vezes a gente também transformava elas em animação. E nesse estágio foi onde eu acho que eu comecei a me encontrar como artista mesmo, eu aprendi muita coisa, eu fiquei quase 2 anos lá. Foi onde tudo começou pra mim. É muito legal porque, tipo, quando eu tô andando de ônibus em BH, eles têm impressos essas perguntas e respostas e tem a ilustração. Aí é muito legal porque eu vejo e dá pra ver escrito seu nome, assim. Sim, esse projeto, na verdade, ele não é da Universidade das Crianças, ele é de um outro projeto, que é o Ciências para Todos, e a moça que coordena esse projeto é amiga da moça que coordena a Universidade das Crianças. Então, eu já tinha saído de lá quando apareceu essa oportunidade, aí estavam precisando de alguém para ilustrar, eu estava freelando já e eu peguei como freela esse já, que está nos ônibus. No Universidade das Crianças, eu participei de um curta de animação, que é o Por que Vemos Colorido, Por que Enxergamos Colorido, que chama. E lá eu participei fazendo design de personagem, eu fiz algumas animaçõezinhas, eu também fiz a parte do clean-up das animações, e eu fiz algumas ilustrações lá, eu ilustrei infantil enquanto eu estava lá em parceria com os outros ilustradores do projeto. Eu fui bem de tarefa na época que eu estava lá. É estagiário, né? Estagiário, sempre. Mas isso foi muito legal. Nesse projeto da Universidade das Crianças, muitos alunos do CAD, né, que é o curso de cinema de animação da UFMG, muitos alunos fizeram parte, né, do Universidade das Crianças. Eu lembro que a Jane participou, se não me engano, a Jane Carmo. Sim. A Daisy também, Daisy Teodoro. Então eu acho que é um estágio muito bacana assim, para você aprender mesmo, né, a vivenciar ali como é que você começa de fato a trabalhar com animação, como é que você tem que fazer, lidar com as coisas. Exatamente. Para mim foi a primeira experiência que eu tive com terminar um curta, foi lá. Eu já tinha tentado fazer curtas antes, mas eu não tinha terminado nenhum. Lá foi ver muito essa questão do trabalho em equipe, como que ajudava a levar o projeto até o final. E poder fazer várias coisas, né? Porque eu mexi com animação, com ilustração, com clean, design de personagem. Foi muito legal para eu poder encontrar o que eu gostava mais de fazer, sabe?
Você descobre o que você gosta de fazer e principalmente o que você não gosta, né? Porque eu acho que isso é o principal, assim, que vai filtrar, né? Exatamente. Sim, não é só porque também a gente fez um curso de cinema de animação que todo mundo é animador, né? Também quer trabalhar com animação diretamente. Exatamente. Isso é muito legal. É descobrir essas novas áreas, né? Da ilustração, às vezes do cenário, da pré-produção. Isso é muito importante, você ter essa experiência de várias coisas para saber onde é que você encaixa, né? É exatamente isso. Eu fiz cinema de animação, mas eu não sei se eu conseguiria trabalhar como animadora. Eu gosto de animar, mas não é uma coisa que eu conseguiria fazer assim 8 horas, 5 vezes por semana, sabe? Pra mim, animação é mais um hobby mesmo, fazer uns GIFs. Mas lá, quando eu peguei pra animar, foi porque eu vi que era dolorido mesmo, era demorado. Eu vi que eu gostava muito mais da área de ilustração, da área de concept, de design. Bacana. Então, Rayane, como é que foi sua vivência, assim, de emprego, de estudo durante o curso de cinema de animação na UFMG e a sua vida pessoal, assim, como é que você gerencia tudo isso, como você gerenciava? Acho que encontrar um equilíbrio de trabalho, estudo e vida pessoal enquanto eu estava no UFMG foi uma das coisas mais difíceis da faculdade para mim. Eu entrei no curso em 2012 e eu comecei a trabalhar em 2013, não na área de arte, eu dava aula de inglês. Então, desde bem no começo do curso, eu sempre estava tentando equilibrar as 3 coisas, né? E acaba que às vezes eu queria dedicar mais tempo no curso, eu queria dedicar mais tempo para treinar desenho, e não tinha como, porque eu estava trabalhando. Mas, no fim, eu acho que eu consegui fazer o melhor nas condições que eu tinha. O que acabou ficando prejudicado por muito tempo foi isso, a vida pessoal mesmo. Eu fui daquelas alunas que dormia pouquíssimo. Eu não chegava a virar muita noite, mas eu ia dormir, 3 horas da manhã para acordar 7, para acordar 8. Eu ficava querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso foi um pouco pesado. Eu não sei se eu repetiria a dose, não. Lembrando também que o curso é noturno, viu? Para quem não conhece, que está ouvindo, o curso do CAAD, ele vai das 6h30 da tarde até 10 da noite. É um curso noturno, então é também um baque, né? Se você começa a trabalhar de manhã, fica trabalhando de tarde, aí estuda de noite, realmente é puxado, né? É uma época muito puxada. Eu gostei muito do curso. Eu tinha, assim... Eu acho que, não sei se vocês já falaram disso, o curso não é um curso perfeito, como todo curso ele tem os seus problemas, mas eu tinha um amor muito grande. Eu chegava da aula empolgada para fazer as coisas. Eu chegava em casa 11 horas da noite, eu queria animar mais, eu queria desenhar mais. Então isso acabava contribuindo para eu ficar acordada até tarde, fazendo as coisas. Eu lembro que também uma das dificuldades para mim de conciliar o tempo era que a gente tinha que fazer matéria durante o dia, né? O curso tem esse horário, mas a gente tem uma carga obrigatória para cumprir de matérias ou de outros cursos ou matérias optativas do nosso próprio curso, né? E nem sempre elas eram à noite porque o nosso horário já estava preenchido, a grade noturna já estava preenchida. Na verdade, os cursos diurnos eles têm opção, né? Turno manhã e tarde. Agora, à noite, a gente acaba ficando limitado em termos de disponibilidade de horário mesmo. A gente tinha que pegar curso de manhã, curso de tarde também. Porque a gente geralmente comprometia o dia trabalhando ou com estágio, e aí quando tinha que fazer uma matéria de dia, era bem difícil conciliar para mim. Sim. No meu caso, como eu dava aula de inglês, eu conseguia, era um pouco mais flexível, né? Porque eu podia combinar com os alunos, tipo, na sexta eu dou aula, ou na sexta eu não vou dar aula de inglês. Mas mesmo assim, é difícil, porque a gente não estava programado. Pelo menos quando eu entrei no curso, eu não estava programada para isso. Eu achei que ia ser só noturno mesmo. A gente pegou a gente meio de surpresa. Eu também achava que seria noturno, e aí você vai cumprir aquela carga horária ali e você vai formar. Mas na verdade, se você não disponibilizar um tempo durante o dia, você não forma. Você não forma, você fica... Sim. Eu acho que a parte mais complicada, na verdade, do curso, assim, mais intensa, é a partir do 7º semestre, né? Que, na verdade, você começa... Os ateliês, você começa a ter que se dedicar muito mais para você conseguir fazer seu projeto final do curso, que geralmente é um curta-metragem de animação. Então, eu acho que essa parte que é um pouco mais difícil, assim, porque demanda muito tempo, é um processo complicado, né? Então, você precisa se dedicar muito mais do que as aulas à noite, né? Quase exclusivo, né? Posso até falar um pouco da minha experiência com essa questão de coordenar trabalho
um ateliê, porque eu não terminei meu filme, né? Eu lembro! E era tão Verdade. bonitinho, tava tão legal. Mas tem a ver um pouco com isso, com o equilíbrio de trabalho e de estudo. Porque eu comecei a freelar em 2015, igual eu falei, né? Mas quando eu comecei a freelar em 2015, pegava trabalho pequeno. Era tipo commission, que o pessoal pedia por rede social. Eu fiz uns concepts para uns jogos independentes que nunca foram para frente. Era coisa assim, bem menor. Mas aí eu comecei a precisar de dinheiro, porque o estágio que tinha na Universidade das Crianças, o estágio do FMG, é R$400. Então, assim, não é muito dinheiro, né? Eu não sou de Belo Horizonte, eu pagava aluguel, eu tinha que pagar muita conta. Então eu comecei a procurar freela mais ativamente entre o Ateliê 2 e o Ateliê 3, porque eu realmente estava precisando muito de grana. E aí começou a ficar um pouco puxado. Nossa, é intenso entre esses dois. Essa parte, gente, o Ateliê 2 geralmente é onde você faz a animação, mais o grosso da animação, e o Ateliê 3 seria a pós-produção, né? A finalização. Então, é uma época de produção intensa ali, ainda mais para um filme, para um curta. Só para falar também para quem não conhece o curso ele é de cinema de animação e artes digitais. Então, o nosso caso, a gente optou por fazer um curta. A gente foi mais para a área da animação, mas tem também a área das artes digitais. Tem gente que forma e faz um game, um jogo, né? Tem gente que forma e faz uma instalação. Então, você consegue meio que... você consegue diferenciar para qual lado você quer ir também trabalhar. Ah, e sabe um fato legal? Eu estava conversando com o Simon outro dia, que ele é um dos professores lá do curso, e ele falou que aumentou muito o número de alunas, que está tendo mais alunas que alunos. Ah, é? Que legal, gente. Garotas dominando a animação. Eu lembro que na minha turma era 75% homem. A Deise até ficava zoando que a minha turma era uma turma de meninos. Só tinha eu e a Luísa de menina. Não, a sua foi a segunda turma depois que virou o curso mesmo, né? Que saiu da Belas Artes. Exatamente. A nossa, a minha e da Deise foi a terceira turma, foi de 2011. Eu achava bem equilibrado. A minha 2012 também era bem equilibrada. A gente tá na escadinha aqui, né? Tá mesmo. Eu fico curiosa pra ver o que vai sair do curso uns anos, né? Porque o curso mudou muito desde que ele começou, né? As matérias mudaram, o jeito de pensar dos alunos mudou. Acho que tá só evoluindo. Produção mineira também, né? Que bom que tá. Pois é, muita gente saindo daqui muito capacitada, né? Indo trabalhar nas produções de Rio, São Paulo. E eu fico aqui aguardando um mercado legal aqui no Horizonte pra gente poder trabalhar. Sim, né? A gente acaba formando muita mão de obra, mas o fomento aqui em Minas ainda não é muito, né? Mesmo que o mercado nacional, na verdade, de animação esteja crescendo, em Belo Horizonte ainda é muito pequeno. Então, o fluxo maior ainda continua sendo o Rio-São Paulo, né? Sim. É o que eu ia comentar. Eu faço freela para cenário de vez em quando. Até agora eu só fiz freela para cenário para projeto aqui de BH mesmo. Mas é muito escasso também, né? Porque a maioria dos trabalhos de cenário que eu fiz foi para teasers, de projetos que estavam tentando vender série, vender longa. Não foi para projetos grandes, igual a gente vê no Rio e São Paulo. Mas eu acho que vai chegar. Vamos chegar lá também. Agora, então, você tá full time de freela, né? Você tá freela 100%? Sim, 100% freela. E como é que tá, então, agora esse seu gerenciamento de tempo entre os freelas, vida pessoal? Você tá conseguindo equilibrar os dois? Você tem dificuldade para gerir o tempo? Agora, né? Agora em março, eu tô 3 anos que eu tô trabalhando praticamente exclusivamente como freela. Parabéns! E eu diria que o último semestre foi o que foi melhor, assim. Esse começo de 2019 foi quando eu realmente aprendi a equilibrar as coisas. O começo, pra mim, era muito difícil. Eu acho que a minha vida pessoal, não tanto a vida pessoal, eu acho que é mais a área da saúde mental e física também que sofreu mais, porque eu não exercitava, eu tinha muito problema de ansiedade que eu ignorava, fingia que não existia, sabe? É tipo, eu tenho deadline de freela e eu vou focar nisso, deixa o meu sofrimento pra lá. E agora, esse ano, eu tô focando em cuidar mais de mim. Assim. Não, que legal. E isso é muito importante, né? Às vezes a gente não pensa, para que eu vou fazer exercício agora? Eu tô bem. Mas é uma coisa que precisa mesmo. Principalmente se você trabalha o dia todo sentado, o dia todo focado numa tela de computador ou no que seja, né? Você precisa se exercitar, você não precisa
Você precisa cuidar de você até para você conseguir entregar os trabalhos no prazo, né? E não só do seu físico, do seu mental também, né? A gente, às vezes, esquece que o nosso cérebro precisa de um descanso, que os nossos sentimentos também têm que ser ouvidos, né? Não, gente, vida de freela é difícil. Mesmo esse ano, estando bem melhor, sempre tem aspectos difíceis de ser freelancer, né? Mas, assim, nessa questão de saúde mental, eu tive que aprender do jeito difícil. Porque ano passado eu fui para a CCXP pela primeira vez. E eu estava tentando fazer ilustração para 2 livros infantis, fazer um projeto para a CCXP, fazer coisa para projeto de animação, tudo ao mesmo tempo, no último semestre do ano passado. E eu acabei tendo burnout depois do CCXP. Foi horrível. É uma sensação horrível. Isso é um dos grandes problemas, eu acho, né? Quando você também é freelancer. Porque, assim, na verdade, a vida de freelancer tem seu ônus e o bônus, né? Então, tem os seus prós e contras aí. E é uma coisa também que a gente vai falar, né, Mini? Numa nova série de vídeos, na verdade, que vai ter no canal. Mas essa questão do burnout é muito séria. Eu acho que... Eu acredito que todas nós aqui, em algum momento, a gente já passou por isso também. Por isso que a gente tem que ter mais cuidado também, né? Pra gente conseguir encontrar esse equilíbrio entre a carreira profissional e a vida pessoal. Porque, né, a gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso corpo também. Nós não somos máquinas, a gente tem que se lembrar disso. Máquinas de produção em massa. de ilustração em massa. Nós somos pessoas. Justamente, assim, todas nós já passamos por isso. E a gente não sabia que isso existia até o momento que falaram, olha, isso é burnout. E aí, pô, caraca. Então quer dizer que eu não posso trabalhar sem parar até morrer? Porque senão eu morro. Tipo assim, realmente não dá. Não, no meu caso, eu já tinha ouvido falar, né, através de rede social, mas eu ficava assim, eu vou ter, não, eu dou conta, eu sou especial, eu não vou ter burnout, eu consigo trabalhar de pé. E aí foi isso, eu tive que ficar 2 meses praticamente parada, sem fazer freela. Janeiro e fevereiro eu praticamente não fiz freela. Fiquei em estudar e levar a vida bem devagar para poder me recuperar, porque foi puxado. Pra mim, o que me ajudou muito foi essa questão que você falou, de fazer atividade física. Quando eu voltei a fazer atividade física, assim, eu comecei a sentir que eu tava superando essa sensação de inércia, de desânimo para fazer as coisas, porque estimula, né? E aí, obviamente, fui aprendendo a lidar com o meu tempo, assim, com os meus limites. Porque a gente vê eles ali, a gente sabe que eles estão ali, mas a gente ignora. Eu lembro que eu tive muito isso, principalmente crises de ansiedade, foi nos ateliês da faculdade mesmo, que a gente tinha que fazer monografia e o filme, e eu lembro, assim, de ficar de noite sem dormir chorando, tipo assim, não vou dar conta, não vai ser, mas eu tenho que fazer, e de ter crises fortes mesmo nessa época também, né? Que a gente junta muita coisa com o trabalho, com a faculdade, fica tenso mesmo. Eu tava comentando mais cedo da questão de eu não ter terminado meu filme, né? Que eu tava falando que eu comecei a freelar mais intensamente entre o Ateliê 2 e o 3, mas também teve esse lado da vida pessoal, porque o Ateliê 2, que é quando a gente começa a animar, ele começa em agosto, né? E eu tinha uma pessoa muito próxima a mim, foi uma tia minha, faleceu em julho. E aí, logo depois que ela faleceu, começou o Ateliê 2. E eu ignorei completamente. Eu, basicamente, sim, não quis lidar com o luto, não quis lidar com o fato dela ter falecido. E aí, quando acabou o Ateliê 2 e entrar o 3, eu tava começando a freelar, e foi quando realmente caiu pra mim, assim, sentir o luto, sentir a morte dela, lidar com esse pensamento. E foi pesado. Aí eu acabei optando por não continuar com o meu filme no Ateliê 3, porque eu não ia dar conta. Não, e fez certo, a gente tem que se privar, a gente tem que se cuidar nisso mesmo, né? As nossas emoções, tem uma hora que elas começam, né, a apitar aquele alertinho, ó, tá ficando vermelho, né? Cuidado, dá um passo para trás, respira. Você não precisa fazer tudo, né? A gente tem às vezes essa necessidade de ver, não, que fulano posta todo dia, de ficar se comparando muito com produções alheias, com coisas assim também, que eu acho que é uma coisa que muito artista às vezes faz, ou no início, até mesmo inconscientemente, né? Que a gente meio que se cobra, principalmente com rede social, que tem essa coisa do like, de estar sempre, tem que estar sempre atualizando, não pode parar, que a gente fica refém disso, né? E isso às vezes não deixa a gente lidar com as coisas cotidianas até. A gente se sentir mal por parar e ver um filme, por parar para poder sentir o luto, é ruim, não tá certo, né? A gente tem que parar e analisar isso.
Isso é muito complicado. Eu tive uma experiência parecida também lá atrás, assim, no início também da faculdade, que foi a mesma coisa. Eu tinha perdido meu pai na época e eu acabei afundando a cabeça lá no trabalho e na faculdade. E aí você acaba meio que escolhendo um caminho para você ignorar a dor, entre aspas. Mas uma hora ela chega. E depois de um tempo você fala assim, então, acabou tudo que eu tinha que fazer, e aí vem a dor. Foi exatamente então, isso. Tipo, acabou o Ateliê 2 pra mim. É muito complicado, né? Eu desmanchei. Foi assim, eu ficar em casa, eu tava assim, não, Ateliê 2 acabou, eu tô um pouco mais calma. E aí todos aqueles sentimentos que eu fiquei ignorando por um semestre vieram de uma vez. E aí, deu no que deu. Não, é... Mas é isso. Então, tipo assim, engraçado que a gente tá conversando sobre esse assunto agora e me veio na cabeça vários momentos que eu tive burnout. E aí eu não tinha parado pra pensar nisso. Essa aí eu acho que deveria ser a primeira vez que eu tive esse estresse. Mas eu já tive mais umas 2 vezes. Tanto quando a Mini comentou sobre o filme, também foi um momento bastante estressante, né? Porque a gente tem que lidar com o trabalho, o filme pra entregar, monografia, não sei o quê. E aí, ano passado, que é o mais recente pra mim, eu também passei por essa experiência de burnout quando eu tava freelando e tava com um emprego fixo e tava aquela loucurada. Aí eu resolvi parar e falar, vamos respirar um pouco e cuidar da minha vida aqui. Peraí, Sim, né? A gente tem que aprender, né, fazer organizar o nosso tempo, né, gerir nosso tempo também de um jeito saudável para evitar que isso aconteça, né? Agora que a gente já sofreu, a gente tem que aprender e não fazer de novo. É que nem beber água. Uma vez que você tem pedra nos rins, você aprende que tem que beber água. Não é? Não Bebo é, água amiga? todo dia? Não, mas... A Daisy também, né, dona Daisy? Eu Gente, vi de verdade. que é isso, cara. Bebam água. Esquece, fica no computador trabalhando, esquece de beber água. De verdade, bebam água, se hidratem. Deixa uma garrafa do seu lado enquanto você estiver trabalhando, né? Exatamente. Hora. E uma dúvida também, Rayane, você tem algum método de gerenciar seu tempo? Às vezes, assim, você divide o seu dia, de tantas a tantas horas eu trabalho, usa Pomodoro, sim. Como que você faz? Pomodoro eu uso quando eu tô com deadline mais apertada, que eu sei que eu vou precisar focar mais no trabalho, porque eu acho que é importante eu falar disso. Eu tenho um problema grande com foco. Eu demoro muito pra conseguir focar nas coisas. Eu distraio com qualquer coisinha. Eu distraio com meu cabelo, se bobear. E tem muito a ver com etapas do processo. Por exemplo, eu gosto muito mais de colorir do que de fazer sketch. Quando eu tenho que fazer sketch, eu distraio com tudo. Que eu não quero fazer. Eu fico de pirracinha pra começar. Então, é quando eu tento usar o Pomodoro pra eu me forçar a focar ali. Esse ano é o ano em que eu estou um pouco mais metódica com a questão de organização, e o que eu estou fazendo para mim esse ano é o seguinte: eu gosto de agenda física, já tem bastante tempo que eu descobri que eu prefiro me organizar no papel do que no calendário online, alguma coisa do tipo. O papel para mim tem um lado até meio terapêutico, poder riscar as coisas que você acabou de fazer, eu gosto. Eu adoro também. Riscar a lista é o sentimento mais gostoso que tem. Eu fiz bullet journal um tempo, eu fiz bullet journal por 2 anos, mais ou menos. Aí esse ano eu abandonei porque eu ficava também com a frescura de querer decorar demais as páginas, aí eu demorava horas pra fazer uma página no bullet journal. E eu não tenho tempo pra isso mais. Mas o meu jeito de dividir é o seguinte: eu costumo fazer blocos, né? Eu coloco meu bloco da manhã e o meu bloco da tarde. E antes desse ano, eu trabalhava tudo errado. Eu trabalhava o dia inteiro. Era da hora que eu acordava, eu ia pro escritório e eu ficava lá até a hora de dormir. Fim de semana, a mesma coisa. Esse ano, não estou me permitindo fazer isso porque eu já vi que não dá em coisa boa. Então, eu trabalho de manhã e de tarde, eu me planejo nesses 2 blocos. E eu paro de trabalhar por volta de 18h30, 19 horas. E aí, o resto do dia é pra mim. Eu vou fazer um exercício físico, fazer o que eu quiser, mas mexer com o trabalho, não. Sim, é importante a gente ter o tempo pra gente mesmo, né? De ver um filme, de fazer os nossos hobbies, isso ajuda demais. Nossa, adoro. E essa questão de se organizar foi um negócio que foi um aprendizado pra mim também, porque eu gosto muito de YouTube, igual eu falei, youtuber, podcast de arte, eu adoro ficar escutando. Então, quando eu comecei a trabalhar com freela, eu já fui no YouTube olhar como se organizar, freelancer, vida de freelancer, para ver como que as pessoas se organizavam. Mas eu acho que é importante para quem está começando a lembrar
que cada um tem um método que funciona bem para você, sabe? Nem todo mundo vai usar o mesmo jeito de se organizar. E eu demorei, para mim foi tentativa e erro. Eu me sentia desorganizada, mas é porque eu não tinha achado o meu jeito, o que dava certo para mim, sabe? Então eu passei por muitas tentativas até chegar a um jeito que funciona. Então, Rayane, eu queria também saber o que te cativou para ilustração para livro, né? E como que você foi entrando nesse mercado, que eu acho que é uma dúvida que muita gente pode ter também. Então, não vou negar que parte do meu chamado para livro infantil foi financeiro. Era o que tinha, eu precisava freelar, era o que tinha disponibilidade para mim na época. Mas também teve a questão da Universidade das Crianças, né? Que lá eu pude fazer ilustração e eu vi que eu gostava de ilustrar. Como eu comecei a ilustrar livro, foi de um jeito muito aos tropeços, porque quando eu comecei a procurar freela mais ativamente, eu me inscrevi nesses sites de freela, tipo Orkana, Freelancer, de que é muito furada. Fica a dica, gente. Muito furada. Eles pagam R$50. Pois é. Aí os internacionais, foi que, assim, as coisas funcionam às vezes a gente dá sorte, né? Eu acho que você conseguir, a sua carreira dar certo, é uma mistura de esforço, mas às vezes você precisa de um pouquinho de sorte também, de achar a oportunidade certa na hora certa. Porque eu me inscrevi nesse monte de site, e aí eu ficava mandando propostas, os clientes falando, não, tá muito caro, cobra aí $5 numa página, cobra aí R$30 numa página. Pois é, e esses sites tem gente de todo lugar do mundo, né? Então, tem pessoas que moram em países em que a moeda é mais fraca e a pessoa consegue cobrar esse valor sem ter problema para ela, entendeu? Mas não é a nossa realidade. Então, eu não conseguia pegar nenhum projeto. E aí eu já estava super frustrada e apareceu uma pessoa nesses sites que gostou do meu trabalho, aceitou o preço que eu tinha dado, que era um preço... Até assim, não é o que eu cobro hoje em dia, mas não é um preço ruim para a época que eu estava começando. E foi um dos primeiros projetos que apareceu para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu estava desesperada procurando freela, gente. Não tem que entender isso. Eu me inscrevi nesses sites todos e eu também fui no Google, fiquei procurando editora independente do Brasil, Estados Unidos. Eu mandei portfólio para umas 40 editoras diferentes. Então, ao mesmo tempo que rolou isso, dessa moça me achar nesse site de freela, uma editora também, que eu tinha mandado e-mail, me respondeu, falou que gostou do meu portfólio e que tinha um autor interessado. Então, as duas coisas aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, tipo, um período de 2 semanas. Assim. E foi assim que eu comecei a ilustrar. E eu tô com essa editora, que a editora chama Mascot Books, eu tô com ela até hoje. Eu já ilustrei, eu acho que eu já ilustrei uns 8 livros com essa editora. Tipo, foi uma parceria que deu muito certo pra mim. Ai, que bom, sucesso. E agora, né, tem o outro lado também, porque depois que eu já estava trabalhando com livro infantil há um tempo, eu comecei a postar as coisas online e eu comecei a participar de um desafio no Twitter que chama Animal Alphabet. Não sei se vocês conhecem. Sim, eu conheço. Nunca participei, mas eu adoro ver o povo desenhando. Para quem não conhece, é um desafio semanal. Eles pegam o alfabeto, escolhem um tema que tem a ver com animais, e aí cada semana eles pegam a letra do alfabeto e um animal que tem a ver com o tema, tipo, animais pré-históricos, aí vai ter o animal do A, do B, do C, e aí na época, teve uma época, nossa, agora eu já tô perdendo noção de data, mas teve uma rodada que o tema foi contos de fada, e eu fiquei encantada com o tema, resolvi participar. Eu comecei a fazer algumas ilustrações e postar no Twitter. Eu nunca tinha usado o Twitter antes, entrei exclusivamente para participar desse desafio. Então, uma agência de ilustradores lá dos Estados Unidos, pela Estados Unidos e Reino Unido, me achou no Twitter e me chamou para fazer um teste. Aí eu fiz o teste. Hoje eu sou representada por essa agência, que é a Bright, que chama. E agora eu pego a maioria dos meus trabalhos através da agência. Muito legal. Sim, demais. Aquela história, né, de que as redes sociais são mesmo uma vitrine e elas podem servir de portfólio, né? E tem um detalhe importante dessa história também, gente. Quando eu mandei, né, quando eu tava lá me inscrevendo nos sites, mandando portfólio para as editoras, eu mandei portfólio para essa agência, que é a Bright. E eles me recusaram, eles negaram, falaram, não, ó, seu trabalho é legal, mas no momento não é o que a gente está procurando. E aí, 1 ano depois, eles me acharam no Twitter e eles me convidaram para poder fazer teste para eles. Então é assim, acho que é uma lição de moral pra gente também de não desista, porque às vezes não é a hora certa, às vezes você não está preparado para aquilo ainda, mas essa oportunidade pode aparecer outra hora de novo.
Sim, eu acho que tem uma coisa muito interessante que eu acho que as pessoas às vezes, tipo, manda uma vez, aí a pessoa não recebe resposta e fica triste. Fica hashtag chateado, desiste. Véi, não desista, tipo assim, véi. Manda aí pra 50, 60, 80, 200 pessoas. Que mesmo que não aconteça agora, vai acontecer em algum momento, entendeu? O importante é você não parar mesmo. E é isso, gente. Eu tinha mandado portfólio para mais de 40 lugares, entre editoras e agências. E desses eu recebi respostas de tipo 3. Mas eu recebi, sabe? Deu em alguma coisa. Não pode desistir. É os 3 que você precisava, né? Aí... Sim, exatamente. Exatamente. Lembra daquela frase, que é o não você já tem, né? É você ir batendo de porta em porta até o não virar sim. Exatamente. Até continuar. Às vezes é desestimulante mesmo, levar tanto não na cara, ou nem responderem seu e-mail, mas faz parte também. Às vezes a empresa recebe muitos e-mails, não tem como responder tudo, e faz parte, é continuar. Exatamente. E pra sempre, eu acho. Você pode ser um artista super foda, você ainda vai ter um monte de artista super foda competindo com você na vaga que você quer, e você vai continuar recebendo não. Mesmo que você seja um artista famoso, um artista experiente, o não sempre vai estar aí. E quais são suas metas atuais? Olha, é uma pergunta difícil para uma pessoa indecisa, isso, sabe? Porque você é libriana? Eu sou capricorniana, mas aí eu sou aquela capricorniana que tenta, que dá conta de fazer tudo, entendeu? É aquela história. Mas eu comentei que eu comecei a mexer um pouco com quadrinhos agora, né? Então, metas a curto prazo, eu tô fazendo mais uma zine agora, que é uma zine sobre uma viagem que eu fiz ano passado, é um quadrinho um pouco mais pessoal. Eu quero terminar ele em breve. Mas a longo prazo, eu quero... Apesar de eu gostar muito de trabalhar com livro infantil, a longo prazo eu quero sair um pouco da área de livro infantil e entrar mais ativamente na área de animação, seja como cenarista, fazendo concept, fazendo design de personagem. E trabalhar com livro infantil tem um aspecto um pouco solitário às vezes. Eu gosto de trabalhar em grupo, eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de trocar ideia. E eu sinto falta dessa questão da animação mesmo. Então, legal demais. Tipo, eu também sou mais de definir metas a curto prazo, porque eu sinto que é mais real de cumprir e gera menos frustração, né? Sim. Você pretende tentar se CXP esse ano? Pretendo. Inclusive, essa zine eu quero terminar pro caso de eu ser aceita para eu levar para a CCXP. Eu fui ano passado, a primeira vez. Eu gostei muito. Eu fiquei me debatendo se eu ia esse ano ou não, porque é isso, metade do meu coração tá nos quadrinhos, na ilustração, e a outra metade tá na animação. Então eu fiquei assim, será que agora é a hora de parar de fazer quadrinhos, de fazer ilustração e focar em fazer um portfólio foda para eu começar a pegar mais trabalho de animação? Mas às vezes a gente tem histórias que a gente quer contar, e eu quero contar a história dessa viagem que eu fiz, então eu vou focar nesse quadrinho por agora. Depois eu vou tentar fazer um portfólio mesmo para poder ingressar mais nessa área de animação. Não, mas eu acho super legal também isso. A gente pode também gostar e ser apaixonada por várias áreas, por várias coisas e querer fazer, né? Sim. Tem que tomar cuidado só isso, né? Para um não ir passando em cima do outro conforme a prioridade vai mudando. Mas eu acho que, assim, principalmente isso de ter histórias, isso você falou, bate muito comigo, ter histórias que quer contar. Porque às vezes a gente quer fazer isso também, e isso não te limita de fazer, seguir outro caminho, outra meta que você tenha, né? A gente pode juntar as duas também. Porque mesmo trabalhando com animação, às vezes, que nem falou, no seu tempo, para você pode trabalhar com alguma coisinha própria, né? Uma história sua, ou um quadrinho. Eu acho, quanto mais produção a gente tiver, melhor, desde que você não dê burnout de novo. Fazer isso de maneira saudável. É uma coisa muito importante que você falou, eu acho, essa questão de fazer projetos pessoais. Eu acho que para quem está começando a filar, foi o que aconteceu comigo, pelo menos. Não sei se é com todo mundo, mas a gente empolga muito no freela. A gente acaba falando sim para quase todos os freelas que aparece pra gente. E a gente não sobra tempo pra gente fazer projeto pessoal. Eu acho que artistas, em geral, a gente quer se expressar, a gente quer ter a liberdade de se expressar da nossa forma. E o freela não permite isso 100%, porque vai ter um diretor de arte, vai ter um autor, vai ter uma editora te guiando, te falando o que você tem que fazer. E nos projetos pessoais é onde você realmente pode se soltar. Então eu acho muito importante
não parar de fazer projeto pessoal, mesmo que você esteja trabalhando ativamente no mercado. Até porque eu acho que projeto pessoal é onde a gente desenvolve mais o nosso trabalho, porque é onde a gente pode testar coisa diferente, onde a gente tem menos medo de errar também. Eu concordo. Eu acho que, ainda mais para portfólio, assim, é quando você vê onde você colocou mais criatividade, sabe? Você conseguiu fluir, assim, melhor para você criar, né, o seu projeto, quando você desenvolve pequenos projetos pessoais, séries e tal. Eu acho isso muito importante mesmo. E você tem mais alguma outra dica, tipo, pro público, assim, de como começar, além de projetos pessoais que você já falou, mas que seja interessante, às vezes, de estudar, não sei? Sim, eu acho que a dica mais importante, eu acho que é estudar fundamentos, é você estudar desenho de verdade, você estudar anatomia, você estudar perspectiva, que são aquelas coisas que são chatas, mas é onde você realmente vai fixar o seu desenho. E eu acho que é uma coisa que, quando a gente é iniciante, a gente acaba que ignora muito, né? Mas é o que você vai ter que estudar para sempre. Hoje, eu estou no momento da minha vida, eu estou desenhando há vários anos e eu estou sentindo essa necessidade de voltar para os fundamentos para eu poder desenvolver mais o meu trabalho, para eu poder melhorar o meu traço, entendeu? Eu acho que estudar fundamentos é essencial. E outra coisa que eu acho importante para quem está começando também, não ter pressa de achar estilo. Esse negócio de achar estilo, para mim, não cola, entendeu? Eu acho que o estilo, ele vem naturalmente depois que você desenha muitas vezes e aí você começa a perceber o que você gosta mais, o que você não gosta tanto assim. Ele vem quando você começa a entender as suas referências, o que tem mais apelo visual para você. Então eu acho que é isso, porque quando a gente está começando, a gente foca muito nessa questão de estilo, né? Eu quero achar meu estilo, eu quero desenhar parecendo fulano. Mas a gente... que brush você usa, né? Que brush que você usa. É a pergunta clássica, né? Mas eu acho que o fundamento tem que vir primeiro. Você tem que ter a base sólida para você construir um estilo em cima disso. Sim, eu concordo muito. E eu acho que estilo também é uma coisa que não é fixa, né? O estilo também acho que é mutável. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai desenhando. O estilo que eu tinha no início da faculdade é totalmente diferente do estilo que eu tenho hoje. Ele vai evoluindo com você, né? Conforme você vai evoluindo como pessoa, ele vai acompanhando também. E vem das referências da época também, porque vem da mídia que você está consumindo, vem dos artistas que você acha em rede social, das ilustrações que você está vendo em livro. Às vezes você encontra um artista novo que você nunca tinha visto e você começa a se inspirar em algumas coisas dele, vai trazendo algumas coisas para o seu estilo, e eu acho que é assim que ele vai se formando, né? Eu acho que é muito através daquilo que você consome, né? E eu acho que nisso entra mais um conselho que eu recebi e eu gostaria de dar para os outros também, que me ajudou muito, né, porque eu estava tentando desenvolver o meu traço, que é não procure suas referências só em rede social, sabe? Porque rede social a gente pega muita referência de gente contemporânea nossa, e aí é ali que a gente acaba vendo muito artista com traço parecido. Por isso eu acho importante você procurar referência fora disso, você ir ao museu, você pegar livros sobre história da arte, ver movimentos artísticos antigos, você procurar referência em coisas inesperadas também, sabe? Um CD pode dar uma inspiração para o seu jeito de desenhar, uma árvore que você vê pode dar inspiração para o seu jeito de desenhar. É você ir pescando essas coisas para você conseguir se encontrar. Ai, adorei a dica, vou usar para mim também. Tô precisando. Gente, eu sou refém do Pinterest. Não dá. É verdade. Não, falando assim de internet, Pinterest, né? Sim. A gente acaba ficando muito viciado. Não, demais. Mas isso é importante. A gente não só ver as coisas pela tela, porque na tela já tem uma interpretação. Mesmo que seja uma foto, você já tá vendo aquilo planificado, né? Pra você. Então, você vê o que tá ao seu redor, você vê a coisa como é, você ter várias experiências artísticas também, de cultura, às vezes até fora da sua zona de conforto. Por exemplo, você pode às vezes não gostar, mas vai numa exposição de arte moderna, olha o que isso causa em você, que às vezes não a arte, a forma da arte não vai te cativar, mas as cores vão te cativar. Isso você vai achando e procurando, né? Outra dica que é legal também, que eu até hoje tenho nervoso de fazer, mas eu tento, é você desenhar olhando a vida, você sair pra rua e desenhar as pessoas que estão andando. Você sair pra rua e pintar a árvore que você tá vendo, sem computador, só lápis e papel ali. Eu acho que você aprende pra caramba nisso. É super difícil, ninguém nega que é difícil, mas você cresce muito quando você faz isso também, porque é observando a vida que a gente aprende a reproduzir ela, né? Eu acho que é isso.
E uma coisa também que acho que muita gente fica focada, nem toda arte que você faz, gente, tem que ser uma obra-prima. Nossa, de jeito nenhum. Você pode fazer esses rabiscos da vida, do dia a dia, olhar uma árvore e meio que só rabiscar ela, a forma, tentar achar. Não precisa ser perfeito, né? Não precisa estar dentro de uma caixinha do que você acha que é apresentável ou não. É no processo que você vai se achando mesmo. Eu acho que hoje em dia todo mundo ficou um pouco meio que refém de redes sociais e tem fica meio bitolado, tipo, eu preciso postar um negócio aqui perfeito e tal, entendeu? Então, tipo, que a galera acaba ficando muito nesse processo, e na verdade não, né? Você tem que sair mesmo e tentar fazer umas coisas e, tipo, se perdoar também, sabe? Tipo, aprender a se perdoar, porque, beleza, você fez um desenho ali, achou que não tá bom, mas, tipo, na verdade está só no meio do processo, então, tipo... Assim, é o complexo do sketchbook perfeito, né? Que a galera vê no Instagram, aqueles sketchbooks maravilhosos, e fica, eu nunca vou mostrar o meu, porque não é tão legal. Sim. É o medo né? É o medo de falhar, né? Você começa a se comparar muito com as outras pessoas, achando que aquela vida de Instagram é como se fosse a perfeição ali. Então você, acordei, fiz um sketch maravilhoso, fiz outra coisa maravilhosa. Não é bem assim, né? E ali, quando você pega um sketchbook honesto, assim, você vê o processo de crescimento da pessoa, né? Você não tá vendo o desenho perfeito. Você tá vendo onde ela errou, onde ela cresceu, onde ela observou, tipo, não soube resolver isso, como é que eu vou resolver? Esse exercício de desenhar ao vivo, né? Seja em praça, seja no museu mesmo, é muito interessante porque às vezes o que você está desenhando vai embora, a pessoa vai embora, ela se move, e aí você aprende a desapegar, né? Assim, tipo, desapego, sim. Desapego, eu acho que é uma palavra muito importante. E só pra falar que eu adorei o termo sketchbook honesto. Eu também, eu ia falar assim, nossa, adorei, vou fazer assim, sketchbook adorei, honesto. Vou fazer camiseta, sketchbook honesto, esse sketchbook é honesto. Na capa do sketchbook, né? Mas isso é muito verdade, você estava começando a falar. Gente, quando você começa também, principalmente a trabalhar como freelancer, trabalhar para alguém, aquela arte tem que aprender que também é do cliente, tá? Desapega daquela coisa. O pessoal, porque eu acho que é uma coisa, um complexo de artista, né? Eu acho que a galera pensa que não, é o meu trabalho aqui e tal, e eu sei o que eu tô fazendo, isso aqui. Não, na verdade, tipo assim, você tá compartilhando, é um serviço, né, que você tá prestando pra uma outra pessoa. É um serviço. Então, tipo assim... Tem outras pessoas envolvidas e a decisão delas é tão relevante quanto a sua. Então, você não pode, tipo, eu não vou mudar. Não é assim que funciona. Porque, tipo, eu acho que meio que também você aprender a separar o profissional do pessoal no seu trabalho, tipo, artístico mesmo, né? Então, tipo, não, vou fazer um negócio pra mim aqui, num projeto pessoal, e você saber quais são os seus limites quando você lida com serviços mesmo. Você pode, tipo, defender seu caso, né? Você pode, olha, eu acho que vai ser assim, fica melhor, mas aí você tem que ter seus argumentos, não é simplesmente, porque é assim que eu quero. Exatamente. Então você tem que falar, não, essa cor por causa disso, você tem que dar argumentos. Se mesmo assim o cliente quiser mudar, aceita. E esteja preparado para ter um cliente, assim, discordar de você, mesmo que seja uma coisa legal. Por exemplo, eu estava fazendo um livro agora, e eu tava com a meta de fazer livro infantil com cenários mais detalhados. Aí eu fiz aqueles rascunhos com aqueles cenários lindos, caprichados. Mandei pro cliente. Aí o cliente vai lá e fala assim, não, o estilo que eu queria era mais sem cenário mesmo, era mais só o personagem. Aí é isso, eu jogava todos os cenários fora. Eu vou fazer cenário bonito no projeto que eu vou fazer pra mim, não é o do cliente, entendeu? Rayane, então você tem alguma coisa, pode ser filme, livro, ou até outro podcast pra indicar pra quem tá ouvindo? Que você gosta, às vezes que é referência para você? Tem 2 livros que eu releio eles sempre, eu acho eles importantes para todo mundo que trabalha nessa área criativa, que é o Roube como um Artista, que é um livro do Austin Kleon, não sei como pronunciar o nome dele. Mas... vai estar escrito aqui embaixo, então, pra ficar tranquilo. Esse livro é um livro que eu retorno para ele sempre. É um livro rápido de ler e tem dicas muito importantes, eu acho. Coisa que a gente precisa estar sempre martelando na nossa cabeça, porque mesmo a gente sabendo, a gente esquece. E o outro livro é um que se chama O Caminho do Artista. A autora se chama Julia Cameron. Não sei se vocês conhecem esse livro. Esse eu acho que não. Não, esse não. O primeiro eu tenho, aliás, eu tenho aquele primeiro, e o outro dele que eu mostro. Acho que é a do... Nossa, esse Mostra Seu Trabalho me lembrou uma dica que me deram uma vez também. Eu já vou falar mais do livro, mais uma vez.
Eu acho que eu estava até escutando o Iconic, né? Aquelas aulas que eles tiveram. No primeiro que teve, quando eu ainda estava na Universidade das Crianças, eu não lembro o que eram as aulas, mas eu lembro que teve uma pessoa que deu uma dica. É o que eu sigo como filosofia de vida, tem dado certo para mim. Que é assim, mostra seu trabalho para todo mundo, mas ele colocou desse jeito: bota a bunda na janela, mostra para todo mundo. Tenha coragem de mostrar, pode ser feio, mas às vezes vai ter alguém que gosta, entendeu? E é meio que eu tô seguindo com o meu trabalho, porque é isso, se você ficar com o seu trabalho guardado só para você, como é que você vai achar cliente, sabe? Se você não mostrar para ninguém, como que você vai ter outros amigos artistas? Como que você vai interagir com as pessoas? Eu acho que é importante isso, mostrar o trabalho. Até como você vai evoluir, né? Se você não ganha ali o retorno do que está acontecendo. E assim, se a pessoa der um retorno muito negativo, não fica também remoendo, tipo, nossa, tá uma bosta. É só a pessoa que às vezes não tem um trato social decente pra poder te dar uma crítica educada, entendeu? Sim, não leve pro lado pessoal, né? Eu quero dar também, puxar disso para dar uma dica também, que foi algo que melhorou muito para mim. Eu sempre tive muito problema de confiança, de confiar no meu trabalho, de achar que tá bom, de assim, perguntar 1000 vezes para a mesma pessoa, mas tá bom mesmo? Você gostou mesmo? Era uma insegurança muito forte. E por isso eu acabava postando meus desenhos sempre com uma legenda assim: eu errei tal coisa, mas tá aí, né? Eu não gostei do cabelo, mas sempre eu tinha algo negativo para falar sobre a minha arte. Aí um dia puxaram a minha orelha e falou assim: se nem você tá falando bem da sua arte, quem que vai falar? É que nem o mantra lá do RuPaul. Eu e a Daisy, a gente é viciado em RuPaul's Drag Race. Como é que é? If you can love yourself, how in the hell you're gonna love someone else? Exatamente. E a partir do momento que eu parei de falar coisas negativas sobre a minha arte, eu simplesmente postava tentando ver o positivo, melhorou demais a minha autoconfiança. É uma coisa, parece boba, né? Parece assim, que não vai fazer diferença nenhuma, mas muito pra mim, quando eu parei de mostrar minha arte, de mostrar minha arte negativamente, sabe? Eu mesma já me colocando pra baixo antes que alguém viesse falar mal, sabe? É uma coisa que ajudou muito. Hashtag a palavra tem poder. Eu vou aproveitar a ponte para voltar no livro que eu estava falando lá, que é O Caminho do Artista. Ele é um livro interessante, que ele é um livro... Eu sei que ele não é um livro para todo mundo. Ele é um livro que tem dever de casa para fazer, gente. Ele busca ser como... É um workbook mesmo. Ele tem uma proposta de melhorar o seu relacionamento com o seu lado criativo em 12 semanas. E cada semana tem um tema e tem vários exercícios relacionados a esse tema. Alguns exercícios são coisas, por exemplo, uma das propostas do livro é você ter um encontro consigo mesmo, semanalmente. Um encontro com o seu artista interior, que é você ir fazer alguma coisa só pelo prazer. É você ir num museu, é você ir andar no meio do mato, fazer uma coisa que você gosta, passar uma hora com você que seja. Um outro exercício é você escrever todo dia. Logo que você acordar, você fazer as suas páginas matinais, onde você escreve os primeiros pensamentos que vêm na sua cabeça assim que você acorda. E cada semana tem um tema que é tipo, recuperando a sensação de segurança, recuperando a sensação de criatividade. E tem vários exercícios relacionados a esse tema. Eu digo que não é para todo mundo porque ele às vezes tem uma pegada um pouco religiosa, ele fala muito de Deus, de como Deus dá criatividade pra gente. Eu sei que nem todo mundo se agrada muito disso, mas eu acho que ele é válido mesmo assim porque ele tem uns exercícios maravilhosos de autorreflexão e de autoconhecimento, porque, na minha opinião, como artista, a gente tem que fazer um exercício de autoconhecimento constante. Ele me ajudou muito a processar coisas de infância, coisas... Ele tem uns exercícios engraçados, que é tipo assim, escreve aí 5 pessoas que te falaram alguma coisa que te magoou. Pode ser a menina da sua sala, da 2ª série, que falou que seu cabelo tava feio. Você pode escrever isso. Agora xinga ela de volta, sabe? São uns exercícios terapêuticos, assim, é bem legal. Eu tô fazendo ele pela 2ª vez agora. Primeira vez eu não terminei, dessa vez eu tô tentando levar os exercícios até o final. E eu acho que me ajudou muito. Os exercícios são divertidos de fazer, tomam um tempo, você tem que estar numa época mais tranquila pra fazer, mas vale a pena. Então, eu vou indicar um canal do YouTube que chama Simple Timothy, que é um canal do Scott Friesen. E ele ensina várias metodologias de como se organizar ou como utilizar ferramentas que gerenciam rotina, gerenciam e-mails, enfim, ele tem um monte de dicas desse tipo no canal dele.
Eu não acompanho todos os vídeos dele, mas assim, quando eu preciso, sei lá, uma dica de como organizar meu calendário melhor, aí eu vou lá e procuro um vídeo dele se referindo a isso. Aí geralmente ele tem várias coisas pra indicar, vários sites, várias ferramentas. Ele ama o Gmail, então ele sabe fazer qualquer truque do Gmail de configuração. É muito legal, eu recomendo aí pra quem tá com dificuldade de organizar o tempo e às vezes sabe de pontos específicos que pode melhorar na rotina, ele vai ter com certeza um vídeo sobre isso. Só que o canal em inglês, nem todos os vídeos são legendados, mas fica aí pra quem pode acompanhar o conteúdo de outra língua. A minha dica é um livro que também só tem em inglês, eu acho que não tem a tradução ainda em português. Chama Art.inc, The Essential Guide for Building Your Career as an Artist. Vai estar na descrição, então vai dar mais tranquilo para ver. Mas é um livro que me ajudou bastante, é um tipo de livro que eu também tento sempre reler, porque ele dá várias dicas, assim, de tipo... caminhos que você pode fazer como você como artista, né? Tipo, posso trabalhar em galeria, posso trabalhar vendendo, montar uma loja virtual, tipo, como poderia vender alguns produtos, ou como divulgar seu trabalho. Então, tem várias dicas assim interessantes, mesmo com pessoas que tipo já são da área, tipo, estudaram algum curso de arte e tal, ou tanto quanto pessoas que migraram, né? Vieram de uma área que às vezes não tinha nada a ver com arte, mas que resolveu ali mudar e como é que eu começo? Então eu achei que é um livro bem bacana, é um livro que eu sempre revisito aí. Ah, legal. Esse eu comprei, mas ainda não li. Tá lindo da minha estante ali. O livro que eu vou indicar também tá aqui parado um tempo, porque ele também tem para casa. Então eu tô esperando eu ter tempo para conseguir fazer ele. Ele é um livro em inglês também. Mas, gente, qualquer coisa, se for um livro muito legal, usa um Google Tradutor também, qualquer coisa para ajudar. O livro que eu vou indicar chama Illustration Workshop e é da Mary Kate McDevitt. Ela, no livro, ela explica o que é uma ilustração, o que é um conceito, como que você trabalha, como que você pode trabalhar com ilustração, e tem exercícios para você fazer e criar um portfólio. Ela se coloca como cliente, te dá um briefing e você tem o trabalho para fazer. Então, ela tem alguns exemplos do que ela quer, e aí ela vai te dando esses pedidos, né? Como se fosse um cliente fazendo uma encomenda e você vai produzindo. Aí tem desde capa de livro até cartão de aniversário ou personagem. E eu acho isso muito legal, porque ela quer no final que você tenha um portfólio mesmo. Adorei a dica. Já tô anotando todos esses livros aqui, todas as coisas para comprar. E, gente, vão seguir a Rayane, o trabalho dela é maravilhoso. Ela tem lojinha também para quem quiser comprar print ou outros produtos, viu? Gente, muito obrigada. Foi muito legal participar com vocês. Nossa, chama de novo que eu gostei demais. Muito obrigada pela participação, Rayane. A gente chama assim. Sim, assunto é o que mais tem, né? E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo DonasCast. Tchau, tchau. 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 Tchau.